Uma boa noite a todos, queridos amigos, os amigos internautas também que nos acompanham, que nós possamos bem aproveitar esses momentos, deixando que a doutrina luz, através dos seus esclarecimentos, penetre no nosso mundo íntimo. Certa vez, um senhor já com uma idade avançada, problemas neurológicos, teve que ser internado às pressas no hospital. Estava num estado de agitação muito grande e requerendo vários cuidados. O médico que o acompanhava há bastante tempo, prontamente o atendeu, o medicou, e os filhos estavam acompanhando o pai e muito aflitos com toda a situação, inclusive porque, apesar da medicação, ele não conseguia acalmar-se. O médico geriatra, Nisei, chegou no quarto e perguntou aos filhos: vocês são cristãos? Ao que os dois responderam que sim. E ele disse então: eu sou budista, mas eu sei rezar o Pai Nosso. Vocês querem rezar o Pai Nosso comigo? Vocês aceitam? Eles prontamente aceitaram. O médico estendeu as mãos, eles se deram as mãos e ele começou a dizer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E os dois filhos acompanharam a prece com muita vibração, mas ao mesmo tempo com muita estranheza, porque não é uma prática comum essa de um médico solicitar dessa forma que os familiares façam uma prece. Quando eles terminaram a oração, para a surpresa de todos, o senhor havia se acalmado e estava dormindo, tranquilo, com a respiração calma, os batimentos cardíacos já mais equilibrados. Estava ressonando. E aí o médico olhou para eles e falou: rezar é um santo remédio. O que é oração? Nós estamos, nessa semana, desenvolvendo a semana temática, alguns temas, os temas da semana baseados no livro Conduta Espírita, de André Luiz. Então nós vimos temas, vamos ver temas perante o passe, perante os parentes, e hoje nós vamos falar perante a oração. É um dos capítulos do livro que vai orientar, em especial ao espírita, porque o livro é Conduta Espírita, com relação à prece. Mas a oração é algo que é adotado por todas as denominações religiosas, cada uma com as suas orientações. O que é oração? O termo tem origem no vocábulo oris, que é boca. E a oração vai nos fazer pensar que é nós abrirmos a nossa boca da alma para falarmos com Deus. Vem do mesmo termo de oratória, que é falar em público, enfim. Oração tem a origem nesse mesmo termo. E prece também tem origem no vocábulo latino, precare, que quer dizer pedir, rogar, buscar ajuda. Então nós vemos que a oração ou prece, a prece seria mais uma questão de rogativa, de buscar ajuda, de rogar algo, e a oração seria o falar com Deus, com os benfeitores amigos, enfim. Ela nos remete a pensar que essa forma mais bela, mais profunda de nós nos utilizarmos dessa capacidade que nós temos, que é de comunicação, de falar, para entrarmos em contato com
o alto, com Deus, com essa força superior, com esses amigos espirituais, com os anjos, enfim, de acordo com a crença de cada um. E a gente vê na história que é um fato real que aconteceu, que está relatado numa revista. Luiz Pellegrini escreve um texto, uma matéria sobre a força da oração na revista Planeta. E ele conta esse fato que aconteceu com ele e com o pai. E a gente vê que aquele geriatra e vários outros médicos, profissionais da saúde, cientistas, começam a perceber a importância da prece, da religiosidade, da espiritualidade na melhora, tendo efeitos benéficos na recuperação da saúde, nesse equilíbrio orgânico, emocional, mental, dependendo das dificuldades das pessoas. E nós vemos que uma coisa complementa a outra. Não são áreas, questões antagônicas. Jamais deveremos abandonar o tratamento médico, mas podemos aliar a esse tipo de acompanhamento a oração, a espiritualidade, que vai se somar a isso e vai nos trazer benefícios. Nós que somos espíritas ou que estamos aqui tomando contato com os postulados espíritas, vamos entender a oração de uma forma muito mais ampla, percebendo a presença dos espíritos amigos a nos ajudarem nesse momento da oração, da prece. Tem vários pesquisadores que, inclusive, afirmam que o ser humano foi criado para acreditar em alguém superior. Tanto que várias pesquisas mostram, através das documentações por exames, tomografias, que no momento em que a pessoa eleva o seu pensamento numa prece, num pensamento de espiritualidade, se acende um ponto no cérebro, que Joana de Ângeles vai nos dizer, lá no livro Triunfo Pessoal, que é o ponto luz, o ponto de Deus, que se expressa, inclusive, no nosso corpo físico. Será que a oração funciona? A história, que é real, nos mostra que sim. E certamente todos nós, talvez nos lembremos de alguma situação, algum fato difícil, algum momento complicado, em que nós nos lembramos, recorremos a esse recurso que foi a prece e sentimos os seus efeitos. Às vezes expressos em algo material, mas às vezes em algo íntimo, de bem-estar, de sensação de amparo, de mudança de pensamento vibratória, ou de alguma ajuda externa que nos chega e que a gente associa que foi fruto daquele estado mental de rogativa, de ligação com o alto, e que nós recebemos e fomos ajudados. E a gente vê que também há várias pesquisas mostrando os efeitos benéficos da oração, documentados, de acompanhamento de pessoas ao longo do tempo, que mostram que realmente isso tem benefícios muito importantes. Foi feita uma pesquisa por um médico, diretor do Instituto para a Terapia da Dor, da Universidade de Florença, na Itália, e ele fala que ele tem certeza dos efeitos benéficos da oração e da meditação na recuperação dos seus pacientes. E ele fez uma pesquisa em que pessoas que estavam enfrentando problemas sérios de saúde, que tinham intensa dor, e ele propôs que uma vez por semana, aquelas pessoas voluntárias, as que quisessem, iriam participar de um momento em que eles iriam se reunir e ouvir leitura do Evangelho de João, durante alguns minutos. E depois eles foram acompanhados. Além dos acompanhamentos normais do tratamento, perceberam que aquelas pessoas que participavam desse momento de ouvir a leitura do Evangelho de João, que foi o escolhido, eles aumentaram a tolerância à dor, se queixavam menos de dor. Embora não houvesse havido nenhuma mudança no programa de medicação para isso.
Outros estudos em várias universidades mostram essa mesma situação. E um pesquisador brasileiro, Sérgio Mortari, fala que quando uma pessoa está doente, é bem provável que pela fragilidade orgânica, enfim, ela caia num processo de tristeza, de depressão, que vai piorar o funcionamento do seu sistema imunológico, enfim, fica mais fácil de ela adoecer ou piorar o seu estado. As pessoas que têm essa prática da oração e, através dela, desenvolvem um sentimento de esperança, de confiança no tratamento, desse cuidado que essas potências espirituais, no caso nós espíritas sabemos da presença dos espíritos, isso vai melhorar o seu funcionamento endócrino, orgânico, e vai fazer com que a sua imunidade melhore e a pessoa recupera mais rápido, se reequilibra mais fácil. Vários pesquisadores falam que, em especial, as pessoas com problemas cardíacos, é bem marcante o efeito positivo da prece, tanto a prece realizada pela pessoa, como a prece aquela que é intercessória, em que algumas pessoas ou alguém faz prece pelo outro. Aqui no Brasil também foi feita uma pesquisa com relação a isso. Lá na UNB, a Universidade de Brasília, estudantes de medicina foram divididos em 2 grupos. Antes disso, foi feita toda uma avaliação geral do estado de saúde, da imunidade, enfim. Foram divididos em 2 grupos, sem eles saberem. Um grupo, eles deram uma fotografia, cada voluntário. Alguns voluntários receberam a fotografia daquele estudante só com o primeiro nome. E se comprometeram a fazer preces por ele, por aquela pessoa que eles não conheciam. E o outro grupo não recebeu oração. Depois de 3 anos, foi realizada, então, uma reavaliação deles, feito o histórico do que havia acontecido nas questões de saúde, e foi percebido que aqueles 26 estudantes que receberam as orações daqueles voluntários, eles não sabiam e os voluntários não os conheciam. Tinha havido uma melhora na imunidade, eles haviam adoecido menos do que o outro grupo, que não recebeu oração. Uma pesquisa na Universidade de Brasília com relação a isso. Então, nós podemos ver que há várias pesquisas que mostram essa situação. As pessoas que têm esse sentimento de espiritualidade, que acreditam em algo superior, que fazem oração, que fazem a prática da meditação, são pessoas mais bem ajustadas. Tem uma pesquisa que mostra que pessoas com mais idade, que têm esse senso de espiritualidade que faz prece, vive 25% a 30% mais do que quem não tem. Porque são pessoas que têm todo o envolvimento também com outras, que têm vários cuidados com a sua saúde, que se integram no trabalho, no exercício de fraternidade, de ajuda ao próximo e que contam com essa ajuda espiritual. Só por isso já vale a pena a gente fazer prece. Não que a gente deva fazer o bem com segunda intenção. Mas todas essas questões que envolvem a questão da religião, da religiosidade, da espiritualidade, fazem bem ao ser humano. Como que se dá essa questão da oração? Quais são os seus efeitos? Qual é a característica da prece? Por que fazer prece? Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na 3ª parte do livro as leis morais. As leis de Deus que estão lá na nossa consciência, que regem a nossa vida. E que são um manual para nós nos bem conduzirmos na vida, nos nossos passos, nas nossas escolhas. A primeira lei moral é a lei de adoração. É o reconhecimento da existência de Deus, desse Pai Criador, que é superior a nós e ao qual nós devemos adorar.
Às vezes a gente não entende bem o que é adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a grandiosidade desse Pai. Porque Jesus veio falar que Deus é Pai. E a palavra Pai nos remete a amor, a cuidado, a proteção. Embora em algumas situações nós vejamos um pai aqui na Terra que não tem essas características, mas é a imperfeição moral dele. A palavra pai nos remete a pensar nisso. Então, Deus é pai. É aquele que nos ama infinitamente e cuida de nós, ao qual nós devemos reconhecer a sua infinita bondade, justiça e que sabe, como um bom pai, o que é melhor para nós. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é o caráter geral da prece. Por que a gente deve fazer prece? O que deve ser abordado numa prece? E os espíritos vão nos dizer que a prece é um ato de adoração. Que orar é pensar em Deus. É se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. E que pela prece nós podemos louvar, agradecer e pedir. Louvar não é erguer os braços para louvar. É essa atitude íntima de reconhecimento da superioridade desse Pai. Agradecer. Agradecer as bênçãos, agradecer a vida, agradecer a saúde, agradecer as dificuldades, entendendo que aquilo naquele momento é o melhor para nós e que nós não estamos esquecidos desse cuidado do Pai. E pedir. Pedir a gente sabe fazer bem. Mas muitas vezes nós precisamos pensar o que nós pedimos. Qual é a nossa atitude perante a oração? Nós pedimos. Mas será que nós pedimos o que é realmente o melhor para nós? Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou como sendo um roteiro para as nossas preces, naquele momento em que Jesus, e ele fazia isso periodicamente, se retirava e fazia suas orações, esse contato com o Pai, depois retornava à vida ativa, porque nós nunca vamos ver Jesus descansando sem fazer nada. Se nós vamos pensar em Jesus, ele sempre está em atividade, embora muitas vezes ele estivesse sentado, mas ele estava conversando com alguém, orientando, e se vinha alguém que Jesus fazia, levantava e ia atender aquelas pessoas. Então Jesus é atividade. Jesus ensinou. Os apóstolos queriam saber como é que eles poderiam também orar. Ensina-nos a orar, mestre. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que começa com louvor. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, reconhecendo a superioridade do Pai. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós estávamos falando em pedir. Normalmente a gente pede algumas coisas. Coisas materiais, às vezes. Ou que Deus tire aquela situação, aquela dificuldade, que realmente é afligente. Às vezes a gente acha que não vai conseguir vencer. Não entendendo que aquilo, naquele momento, atua na nossa vida sob a permissão do Pai, para que nós possamos aprender alguma coisa ou resgatar alguma coisa. Quando nós ouvimos no noticiário alguma notícia de um crime, de alguma situação muito grave, às vezes nos questionamos com relação à justiça divina. O que vai acontecer com aquela pessoa? A justiça divina sempre vai atuar através da lei de causa e efeito. A pessoa fez uma escolha, ela vai sofrer as consequências. Não necessariamente nessa reencarnação, mas em algum momento.
Então, nós podemos entender algumas dificuldades que chegam na nossa vida como atuação dessa lei, causa, consequência. Então, se nós agimos, atuamos no mundo em alguma situação de prejudicar, ferir, trair, nós vamos sofrer o efeito daquilo em algum momento. É a lei agindo. Nós vamos passar por essa situação. Demos um limão azedo para alguém, nós vamos ter que beber desse limão também em algum momento. Mas isso não significa que Deus não esteja, através dos benfeitores amigos, a nos amparar. Então, a dificuldade nós podemos entender em alguns momentos dessa forma, mas também provas que às vezes nós pedimos para a nossa evolução. Nós podemos pedir para que Deus nos ajude a superar, podemos e devemos. E sempre as nossas preces vão ter resposta. Às vezes não aquela que naquele momento a gente desejava. Mas para que isso aconteça, é preciso sentimento. André Luiz, no texto, perante a oração, vai nos dizer: a oração, acima de tudo, é sentimento. Sentimento. Não adianta nós falarmos palavras bonitas, muitas palavras. Se não tiver sentimento, a nossa oração não vai atingir as alturas. Nós falamos de alturas no sentimento de elevação do pensamento, elevação da vibração. Os espíritos vão nos falar também da atuação da prece, da forma como ela se propaga no universo, mostrando a forma de atuação, de transmissão do pensamento. Às vezes a gente imagina que Deus está muito longe de nós. E que é preciso às vezes falar muito alto, com muita veemência para que Ele nos ouça. E os Espíritos nos explicam que todos nós estamos envolvidos no pensamento divino. Como os peixes estão mergulhados no oceano, nós estamos envolvidos no fluido, no pensamento divino. Então nós estamos mergulhados em Deus, nesse amor de Deus, e não precisa falar muito alto ou muitas palavras. Nós precisamos colocar sentimento, crença, confiança, vontade. Essa é outro requisito fundamental para que as nossas preces sejam ouvidas. Sentimento, confiança, vontade. Então, embora a gente possa fazer a nossa oração, Pai Nosso, outra oração decorada, nós precisamos colocar sentimento. E a melhor oração é aquela oração da vivência. Nós precisamos, sim, é dever de toda criatura fazer as suas preces. Os Espíritos nos recomendam isso. Mas, junto com elas, a nossa atuação no mundo de forma consciente, de forma cristã, para que realmente a nossa crença, no sentido dessa confiança, dessa certeza da existência de Deus, de que somos espíritos imortais, de que estamos sujeitos à lei da evolução através das nossas atitudes. Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo, várias obras conhecidas que se transformaram em ópera, filme, enfim. No mundo espiritual, ele continuou escrevendo. E ele conta no livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium espírita, grande trabalhadora do movimento espírita, já desencarnada. Ele conta no segundo capítulo do livro Ressurreição e Vida, que depois que desencarnou, quando pôde, ele começou a conhecer o mundo espiritual, ver a beleza,
as construções e passear por vários locais com fins educativos. E certa vez, numa região de não tanta evolução, ele encontrou um espírito triste em sofrimento. E ele percebeu que também era russo. E ele se aproximou dele e saudou, perguntou se ele poderia ser útil a ele em alguma situação e o porquê daquela tristeza. E aí o espírito se identificou seu nome, enfim, e disse que ninguém poderia ajudá-lo, porque ele era um réprobo do mundo espiritual. Ele havia, numa determinada época da sua vida, perdido a confiança em Deus, enfim, e havia buscado as portas enganosas do suicídio para resolver as suas dores e dificuldades, atirando-se no rio Volga. E ele conta que, depois que praticou esse ato, ele percebeu que havia se enganado redondamente, porque o sofrimento não havia terminado, ele se reconhecia vivo, ainda ligado ao corpo e percebendo toda aquela situação difícil dos peixes devorando o seu corpo, e ele não encontrava nada que pudesse atenuar a sua dor e o seu remorso. Ele não sabia precisar por quanto tempo ele passou naquela situação. Mas chegou um momento do seu tormento em que ele começou a se rever como criança. Na casa materna, lembrando da mãe nos seus afazeres, e que à tardinha ou à noite, todos os dias, ela pegava o Novo Testamento, lia alguma passagem para eles, crianças ainda, e começava a fazer orações, Pai Nosso, aquelas orações do anjo da guarda, proteja nosso sono, proteja nossa vida. E ele começou a se lembrar disso. E isso começou, de certa forma, a trazer alento para as suas dores e para as suas dificuldades. E assim, se reconhecendo de novo menino, ele conseguiu permitir que a mãe se aproximasse dele. E através das orações que a mãe fazia, agora ele já estava conseguindo se reequilibrar no mundo espiritual para novas oportunidades reencarnatórias, em que ele poderia ressarcir aquela escolha frente à sua consciência e às leis divinas e continuar a sua caminhada evolutiva. E aí ele faz um pedido a Leon Tolstói. E é isso que é o interessante no texto. A história é apelo materno, é apelo para as mães. Ele pede a Leon Tolstói que, quando ele pudesse escrever para a Terra, que ele orientasse a todas as mães, a todos os pais, a todas as pessoas responsáveis pelas crianças que estão retornando novamente, que não deixassem de ensinar aos seus filhos, desde a mais tenra idade, a oração. Porque a oração tem força. A oração nos ajuda nos mais variados momentos da nossa vida. Não podemos nos esquecer desse recurso. Não podemos deixar para fazer prece na hora da dificuldade. Porque provavelmente nós não vamos conseguir. Nós não temos o hábito. Nós não sabemos como é. Mas se nós já temos esse hábito rotineiro na nossa vida, no momento da dificuldade vai ficar mais fácil. Embora não seja fácil. Mas a oração nos acalma. A oração nos equilibra. A oração nos faz entrar em contato com os benfeitores amigos. Eles podem estar perto ou distantes. Mas através dessa emissão de pensamento, nós vamos conseguir chegar até eles, para que eles possam nos ajudar, ou ajudar alguém. Porque a oração intercessória também funciona. Nós temos vários exemplos disso nos livros.
livros psicografados, livros do André Luiz. O próprio André Luiz fala no livro Nosso Lar que as preces que a mãe realizava por ele fizeram toda a diferença na sua recuperação no mundo espiritual. Lembramos também nesse momento de um documentário que há um tempo atrás assistimos sobre aquele atentado às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. Uma pessoa, uma senhora, relatou que ela trabalhava no Pentágono e naquele momento estava trabalhando. O Pentágono foi atacado e houve aquelas explosões, incêndio, enfim. E ela estava embaixo dos escombros, com o seu aparelho respiratório todo queimado. Ela não conseguia emitir sons e ela percebeu que as pessoas estavam ali para ver se havia algum sobrevivente, enfim, mas ela não tinha como falar. E ela percebeu que as pessoas já estavam saindo daquele local onde ela estava. Ela não estava completamente imóvel. E naquele momento ela lembrou de Jesus. Palavras dela. E quando ela pensou em Jesus, e isso é uma prece, quando a gente se liga com algo superior, o pensamento é uma prece. Quando ela lembrou de Jesus, ela pensou que ela não podia falar. E veio uma ideia na sua cabeça. O que é essa ideia que veio? É a resposta da prece. Seu espírito protetor, alguém lhe intuiu que ela deveria fazer barulho. E ela começou a se movimentar, a bater as mãos, porque elas estavam razoavelmente livres, e as pessoas que estavam lá ouviram, voltaram, e conseguiram retirá-la daquele local. Se não fosse isso, provavelmente ela teria desencarnado. A prece sempre tem resposta. E se ela não tivesse sido ouvida e tivesse desencarnado? A prece não funcionou? Certamente que funciona. Como seria esse retorno dela ao mundo espiritual? Seria diferente. Por essa ligação que ela fez com essas fontes de luz, de harmonia, de equilíbrio que estão à disposição de todos nós. Queremos saber mais sobre a prece? Vamos ler a Lei de Adoração, o capítulo 27, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vão nos ajudar a saber como orar. Jesus ensinou, quando fores orar, entra no secreto do teu quarto. Olha para dentro, te interioriza, não fica atento às coisas de fora. Olha para dentro. E Deus, que vê o que se passa em segredo, vos atenderá. Quando fordes orar, não convém repetir muitas palavras, como fazem os gentios. Coloca sentimento naquilo que você está falando. Então, o capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo vão nos dar informações sobre a ação da prece, como fazer prece, a importância da prece, se podemos fazer prece pelos espíritos desencarnados, sofredores. E depois disso nós vamos encontrar vários modelos de prece. Prece para si mesmos, nas aflições da vida, no momento de dormir, nas dúvidas, por alguém que acaba de nascer, por alguém que desencarnou, pelos obsessores, pelos obsidiados, pelos espíritos endurecidos, pelos doentes. Vamos criar o hábito da prece. Havia um senhor que estava muito doente. E normalmente nas dificuldades, nas doenças, a gente se lembra dessa ligação com o alto e da importância da prece. A sua filha estava muito preocupada com a situação e também porque ela não via o pai
desenvolver essa atitude de oração. Então ela pediu que um amigo dela, que era alguém muito querido, enfim, que tinha todo um tato psicológico para conversar com os outros, que viesse até a sua casa para conversar sobre esses assuntos com o seu pai, incentivando-o a buscar na espiritualidade essa ajuda que certamente seria muito benéfica e que nós entendemos ser. Ele chegou lá, entrou no quarto do senhor que estava doente, viu que ele estava lá bem abatido, recostado nas almofadas, e que ele perguntou: o senhor estava me esperando? E o senhor disse: não. Por quê? Porque eu vi essa cadeira aqui no lado da sua cama. E aí o senhor disse: não, mas você pode fazer o favor de encostar a porta? E ele atendeu ao pedido do senhor e o senhor então passou a conversar. Quando eu era jovem, eu não acreditava em Deus. Às vezes ia até a igreja, mas aquelas informações entravam por um ouvido e saíam pelo outro, como a gente fala. E eu não achava, não via nada de importante nisso. Os anos foram passando, as dificuldades vêm aparecendo, e certa vez um amigo me questionou sobre isso, se eu não tinha esse hábito de fazer preces. E eu disse que não, eu nem sabia como fazer. Então ele me ensinou um jeito muito fácil, acessível, que eu acabei incorporando na minha vida. Ele disse: quando você quiser fazer prece é conversar com Jesus. Senta numa cadeira, coloca uma cadeira na sua frente, imagina que Jesus está ali e conversa com Jesus. Isso é fazer prece. Fácil, simples, não precisa nada. Só vontade. Ele disse que achou meio estranho, mas resolveu experimentar. No início ele teve dificuldade, mas ele sempre encostava a porta até para sua filha não achar que ele estivesse com algum desequilíbrio mental. E ele disse: é por isso que essa cadeira está aqui. Todos os dias, em determinados momentos, eu imagino que Jesus está aqui, sentado ao lado da minha cama, e eu converso com ele. São as minhas preces. E o rapaz que tinha ido lá para ensinar o senhor a fazer a oração, enfim, a convencê-lo da importância disso, saiu enriquecido com a lição. 2 dias depois, a amiga ligou para ele que o pai havia falecido. Ele lamentou e ela contou, mas o mais interessante foi o seguinte: eu ia sair para ir no mercado. O meu pai me chamou, me deu um beijo, agradeceu a mim, os cuidados, enfim, mas eu saí tranquila porque ele estava muito bem. Quando eu voltei 1 hora depois, ele havia falecido. Mas o que eu achei mais interessante é que ele não estava deitado na cama. Ele estava com a cabeça recostada na cadeira. Que nós possamos colocar a nossa vida, através de tudo que nós fazemos, as nossas rogativas, os nossos desejos, aqueles mais íntimos, a nossa gratidão no colo de Jesus. Tem algumas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. Mas tem outras que nós devemos entregar. E oração é entrega. Não é desistência. É entrega. No momento em que nós conseguimos fazer essa entrega, certamente nós sentiremos a paz, a harmonia que nós tanto queremos. Que Jesus nos ampare nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas angústias, nas nossas alegrias, e que nós possamos nos utilizar desse recurso que é a prece em todos os momentos da nossa vida. Obrigada pela atenção e que Jesus nos ampare.